Vamos fazer um estudo no Evangelho de Mateus e no livro de Josué sobre um novo olhar na Bíblia e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Leiam Mateus 16, de 13 a 20, e o livro de Josué, de capítulo 4, dos versículos 8 a 10. Deem pausa, leiam e retornem. Ok? Que vos significam essas pedras? Por ocasião das conquistas das terras de Canaã, visto no livro de Josué, está escrito: e levantaram 12 pedras do meio do Jordão. As pedras representam as 12 tribos de Israel. Com elas se erigiu uma coluna memorial em Gilgal. Deus, sabendo da tendência do seu povo, como deficiência humana de esquecer seus preceitos, sempre facilita, por um meio ou outro, a lembrança dos grandes eventos relacionados com o seu plano de salvação. Note-se, por exemplo, as festas de Israel, da Páscoa, das semanas, dos tabernáculos, e a ceia do Senhor e também o batismo de Jesus nas águas. Supondo-se que Deus ergueu sobre as 12 pedras, representadas cada uma pelas tribos do seu povo, como a base da construção da nação da terra Israel, a nação terrena, primeira iniciativa de Deus para a preparação da vinda do Messias. Por isso, era importante que todas as tribos atravessassem o rio e tirassem uma pedra, inclusive aquelas 2 tribos e meia que tomaram posse de terras antes do Jordão, como marca da construção da nação do seu povo eleito, a Israel de hoje. E que esse significado tem também outro propósito na formação de sua igreja, agora do seu reino nos céus, com Jesus Cristo. E dessa forma pressupõe-se afirmativamente que Jesus faz alusão no diálogo com Pedro, as 12 pedras do Jordão, quando disse, referindo a si: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Formalmente, se refere à igreja sobre a pedra de fundação pelo Cristo, que venceu Satanás e todas as suas tentações como homem, alicerçado pelos seus 12 apóstolos. Figurativo, as 12 tribos de Israel, a instituição da igreja pura e santa, na qual os salvos vão reinar na eternidade. Agora, não a pedra da natureza retirada do fundo do leito do rio, lavada pelas águas do Jordão, mas a pedra vivificada e batizada pelas águas do mesmo rio, como marco sobre a qual edificaria a sua igreja divina do reino dos céus, e que viria citar como a pedra angular, também saída do leito do rio Jordão, no batismo de João, para que se soubesse que essas pedras são, na realidade, do mesmo local onde as águas secaram. Todos os apóstolos são pedras de sedimento na fundação da Igreja de Cristo, mas pelo fato de serem porta-vozes e testemunhas do Evangelho, assim como as tribos o foram na criação da nação do reino de Deus na terra. Ironicamente, Pedro pode ter pensado no momento que ele era pedra, devido ao jogo de palavras de Jesus, assim como todos os seus seguidores da igreja de Constantino supõem, mas que contraria essa crença que diz ser Pedro o alicerce da igreja santa e imaculada, a que resistiu ao diabo e suas portas não prevalecerão contra o inimigo de Deus. Pedro não teve fé para tanto.
negou Jesus, desapareceu quando Jesus mais precisava de companhia, mentiu contra Jesus e se refugiou da sua presença, para não ser confundido como seu seguidor. Pedro pecou tanto quanto os apóstolos frágeis na fé, que deixaram Jesus sozinho em seu martírio, além de ter negado a Jesus, mas que possivelmente Pedro se penitenciou mais tarde na ressurreição de Cristo, no dia de Pentecostes, podendo ver ali sua real conversão. E ao longo da sua velhice, do quanto fora impossível e de pouca fé, recebendo todo o amor e misericórdia de Jesus, ao se achar ser nele a fundação da Igreja de Cristo. A mesma pedra da profecia de Isaías, como alicerce de firme fundamento, posta em Jerusalém, provada por Deus. Para aquele que crê, se referindo à missão de seu Filho Jesus Cristo. Pedro passa então a recusar qualquer privilégio nesse sentido. Provavelmente Pedro talvez não tivesse essas intenções nem esses pensamentos, talvez tenha entendido Jesus Cristo. O homem é que faz esta alusão, provavelmente. A religião. O sentido pedra tem para Deus na Bíblia um significado de extrema singularidade. Na formação do homem, aparecendo como na sua criação do pó da terra, a areia de pedra, a mesma que Jesus identifica Pedro ser dela feito, como o pó, pedrinha, o barro, e Jesus a pedra angular, a rocha, instituindo a sua igreja espiritual, o que anula as alegações papais defendendo a superioridade de Pedro. A rocha fragmentada gerando a criação do universo e especialmente a terra e a criação do homem dela feita. Jesus é a pedra. A mesma que aparece em suas palavras também em Mateus e que cita o salmista, se referindo a ela como a pedra rejeitada por seus construtores, os incrédulos de coração. A pedra de altar para a imolação de Isaque por Abraão com o sacrifício do Cristo. O mesmo altar da cruz, ele como a pedra da purificação para a restauração da humanidade. A pedra que dá água ao seu povo no deserto, sob a liderança de Moisés, durante 40 anos. Aqui Jacó repousa a cabeça e depois erige uma coluna do altar para Deus, como a pedra para a fundação da sua nação terrena em Canaã, com as 12 pedras das 12 tribos no leito do rio Jordão. Assim como Daniel prediz a vinda de um Messias interpretando o sonho de Nabucodonosor, ainda que para o seu entendimento nos reinos inimigos, a sua volta naquele tempo, mas como Cristo, a pedra que cortará o ídolo da cabeça de ouro, do peito e dos braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. Uma possível alusão formado pelas igrejas hereges e idólatras na sua segunda vida em que vivemos os dias atuais, podendo ter quem identifique provavelmente as muitas grandes religiões terrenas, dizendo ser cristãs, mas que vivem em puras heresias, distorcendo a palavra de Deus em suas mensagens, de necessidades terrenas e materiais para os seus membros, para si, para a sua riqueza. E a Igreja de Jesus, a pedra que vive posta por Deus, que quer dizer que os crentes também vivem para ser o sacerdócio real, a nação santa, eleita de Deus, edificados em Cristo, hoje para o nosso entendimento perfeito. Não será a rocha dita que Jesus irá edificar a sua igreja ser ele próprio? Uma igreja espiritual e divina? Não edificada na pedra humana, como o próprio nome de Pedro quer dizer, simples lasca de pedra, pedrinha, no grego petros, ou petras no aramaico, idiomas que possivelmente Jesus usou, e no qual teria havido falado naquele momento. Dada essa comparação,
Jesus diz a Pedro que a igreja de Cristo seria alicerçada sobre uma rocha, que nenhuma força prevaleceria sobre ela, porque não estaria implantada sobre uma pedra, cascalho de pedra, poeira, que é o que quer dizer o nome de Pedro, ou uma referência, provavelmente, à fé de Pedro, pueril, a confissão de Pedro. Deus instituiu com 12 pedras o leito do rio Jordão, uma para cada tribo de Israel, como marco para a implantação de uma nação em Canaã, como o seu reino na terra. E Jesus provavelmente tenha se referido como ele, a pedra da qual edificaria a sua igreja no reino espiritual para a vida eterna, na figura dos seus 12 apóstolos. Nenhuma alusão a Pedro, mas Jesus estava falando de si próprio. E vós, quem dizeis que eu sou? Pense em qual pedra está edificada a sua fé e qual igreja Jesus virá buscar na sua vinda, a qual você espera pertencer, a qual você espera estar na eternidade. Que Deus abençoe todos os que o buscam em espírito e em verdade. Que seus corações sejam alcançados pela graça de Jesus, a pedra de fundamento da nossa fé, a nossa esperança de vida eterna. Amém.